Bem, meninos, boa tarde, boa noite, bom dia. Continuando a nossa vibe, né? Então, nós vamos ter o seguinte: aqui eu vou passar a correção do primeiro teste que a gente fez lá. Qual é o objetivo desse teste? Mostrar para vocês que nem sempre provas de matemática elas envolvem cálculos difíceis. Por exemplo, essa aí, a base dela é saber se vocês sabem o que é um plano cartesiano e como eles funcionam, né? Por exemplo, o exercício ele está dando duas coisas. Ele está falando sobre os pontos, por exemplo. Ó, é fácil ver que o ponto A está em 0,4, o ponto B em 4,4, o ponto C está em 4,0, o ponto D está em 2,2 e o ponto E em 0,2. E aí ele dá uma regra. Os passam pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio de uma equação de circunferência, cada ponto de origem for atingido vale 2 pontos. Se for por meio da equação da reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Então ele quer saber qual é a melhor coisa. Então, o ideal aqui é a gente procurar uma equação de circunferência. Vamos observar um pouquinho diferente. Por exemplo, uma coisa que fica clara. Olha esses pontos. Eles são equidistantes. O ponto D é o centro de uma circunferência. Então, quando ele atingir o ponto A, o ponto B, o ponto C, ele vai estar numa circunferência. Vale 4 pontos, ou 6 pontos, tá? Então, o que ele vai ter melhor ponto é se ele for em forma de circunferência. Aí vem a pergunta: qual é o ponto, a equação da circunferência? Uma das coisas que às vezes não fica tão clara é o 8 que aparece lá. Mas vamos observar uma coisinha básica aqui. Se eu pegar isso aqui, dá para perceber que é um triângulo. Mas não um triângulo qualquer. É um triângulo isósceles. Tem dois lados iguais a 2. O que leva a gente a saber é só aplicar o teorema de Pitágoras, que aqui vale 2 raiz de 2. Agora fica fácil saber de onde saiu o 8 lá da letra C. Olha, ó, x menos 2, que é o centro é o D, por isso que o 2 e o 2 aparecem aqui. E aqui você vai elevar isso aqui ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado é 2, é onde aparece o 8. Resposta correta, letra E, lá, né? O outro exercício deixa para a gente mais claro isso aqui. Olha, ele só não está pedindo para vocês fazerem conta, não. Ele só está perguntando, ele está falando que isso aqui é o logotipo, isso aqui é o logotipo de um triângulo, beleza. Olha, aqui tá os pontinhos. É um triângulo. De novo, nós temos aqui um triângulo isósceles, tá? Ele quer que é dado para você determinar os pontos. Então, um pouquinho ali. Uma coisa que está na cara, que o x é menor ou igual a 10. Primeiro pontinho aqui, x0, y0. E aí vai indo e o maior coordenada dela, x10, y0, certo? E os y? Também o y é menor que 0. Menor ou igual a 10. Então ele começa no 0 e vai subindo. E o y é aqui. Agora uma coisa que fica clara, os pontos aqui e aqui não vão dar muito trabalho. Mas olha os pontos aqui, vou pegar uns pontos aqui aleatórios. Eu não sei quanto que é o valor de x ou y, mas eu sei que o x é maior que o y. Aqui, nesse local aqui, por exemplo, o x e o y são iguais, certo? O x e o y são iguais, tá? Nos outros, não. Aqui o x e o y são iguais. Aqui o x é sempre maior que o y. Pronto.
Agora eu sei como montar. O menor valor para qualquer um dos dois é 0. O y vai ser menor que o x, ou igual. Então, ou 0 é menor ou igual a y, ou menor ou igual a x. Se o x e o y for 0, vale. E no máximo, os dois vão poder ser 10. Aqui tinha uma confusãozinha para poder fazer, que tinha uma letra que tinha x menor ou igual, 0 menor ou igual a x, né? E aqui esse aqui. Entenderam qual é o negócio? Falou, pessoal.